Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Agradeço a Deus por mais esse dia, agradeço a Deus pela sua vida, por você que tem inscrito-se nesse canal, por você que tem compartilhado com esses vídeos para que mais almas venham a ser alcançadas. Graças a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus, compartilhando com a boa semente, que é a palavra de Deus, né? Que Deus possa estar abrindo os nossos olhos nesse dia. Que Deus possa estar usando a minha vida para que da minha boca venha sair somente aquilo que for necessário para a edificação das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler no livro de 1 Coríntios 2, no capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os pensamentos. Porque os pensamentos são um reflexo daquilo que a pessoa é. Aquilo que nós pensamos é o que nós vamos ser ou vamos ter. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos pensar. Tem pessoas que elas receberam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E elas são salvas. Elas vão para o céu porque elas tiveram fé, né, para receber Jesus. Mas elas vivem uma vida derrotada, uma vida de fracasso. Por quê? Porque ainda não renovaram as suas mentes. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que ter a mente de Cristo. E se nós formos ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia inteira, nunca vai encontrar aonde Deus fracassou em alguma coisa, né? E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tem pessoas que você vai falar com a pessoa, ela só sabe falar do passado. Ah, porque lá era assim, porque lá era bom. É que nem aquele povo lá do Egito, né? Deus tirou ele do Egito para levar para a terra que mana leite e mel. Mas eles viviam murmurando. Eles tinham saudade da miséria, da cebola, daquela miséria que eles viviam, daquela escravidão que eles viviam lá no Egito. Então eles viram, os maiores milagres foram aquele povo que viu. Só que eles só sabiam murmurar e reclamar. E hoje não é diferente. Jesus Cristo já conquistou a nossa salvação. E junto da nossa salvação, ele também conquistou todas as bênçãos. Então nós precisamos conhecer o plano da salvação. Eu sempre tenho falado isso aqui e vou continuar falando sempre que Deus me colocar na minha boca essas palavras. Eu vou estar falando do plano da salvação, porque o plano da salvação muda a vida de qualquer ser humano quando ele abraça e ele realmente quer uma mudança, uma transformação. Só que muitas vezes as pessoas querem uma mudança do dia para a noite. Elas levam uma vida inteira fazendo as coisas erradas, tendo pensamentos errados, atitudes. E daí elas vêm para Jesus, elas querem uma mudança do dia para a noite. Sabemos que não é assim, né? Então existe um tempo determinado para cada coisa.
E para que a nossa vida seja totalmente transformada, isso é um processo. A partir do momento que você entregou a tua vida para Cristo, você vai começar um processo novo. E ali vai ser escrita uma nova história para cada um de nós. Só que na sua mente, nos seus pensamentos, existem pensamentos, ideias erradas que foram infiltradas na tua mente. Desde a infância você tem ouvido aquilo, você tem acreditado naquilo. Então aqueles pensamentos continuam dominando. Mesmo você ter entregado sua vida a Cristo. A Bíblia diz assim que nós temos que trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. E que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então nós temos que trabalhar nos nossos pensamentos, infiltrando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se dedicando a conhecer a nossa nova vida, deixando para trás as coisas que passaram, olhando para o autor da nossa fé, que é o Senhor Jesus, porque Ele tem vida, vida em abundância para cada um de nós. Mas os pensamentos velhos, pensamentos antigos, eles vão querer dominar. Só que cada vez que vem esses pensamentos, nós temos que ter o antídoto contra eles, que é a palavra de Deus. Porque toda vez que vem um pensamento errado, nós temos que combater com a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que gastar tempo buscando o conhecimento que estão nas Sagradas Escrituras, onde ali tem uma palavra, uma promessa para cada problema da nossa vida. Nós temos uma promessa. E temos que combater todo pensamento errado, todo aquilo que vem ao contrário da nossa fé, nós temos que combater com a palavra de Deus. E as pessoas têm sido negligentes nisso. Porque tem pessoas que vivem em campanha, em igreja, em oração, em jejum, mas a mente dela não é renovada com a palavra de Deus. E aí aquilo que ela confessa é aquilo que ela vai ter, né? E eu tenho visto isso no meu próximo de mim. Pessoa que busca Deus, pessoas que têm uma vida sofrida, eu acredito que seja salvo, porque entregou sua vida para Jesus, recebeu como seu único Senhor e Salvador, né? Ela acreditou na salvação. Mas não desfruta dos benefícios da salvação. Porque a pessoa diz assim: eu não aceito, a minha mãe a vida inteira dentro da igreja, sempre frustrada, nunca foi feliz, família destruída, o filho cresceu revoltado, não quer saber das coisas de Deus, porque sempre olhou e viu a vida dos seus fracassado, né? Então, é muito triste isso, amados. Porque Deus, Ele deu o melhor dele, que era o seu próprio filho. E muitas vezes a pessoa não se empenha a realmente conhecer o plano da salvação para a sua vida, né? E focar os seus olhos na fé, na palavra de Deus. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos.
Nós temos que ter aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Mas você vai dizer, mas irmã, mas eu não tenho isso. Então comece a confessar. Porque a partir do momento que você confessar, você vai começar a acreditar naquilo que você está falando. E automaticamente, quando você menos espera, as coisas elas vão se materializar. Porque é tudo pela fé. Que quando Deus ele criou o mundo, ele criou somente com a palavra dele. E ele disse, haja luz, haja porção seca, né? E tudo houve, tudo se formou, somente pela palavra dele. E ele vai dizer lá no livro de Isaías que a palavra dele não volta para ele vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Então, toda vez que nós confessar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa boca, ela vai surtir um efeito. E ela vai se materializar no mundo físico. Só que se você confessa hoje, amanhã não aconteceu, amanhã você confessa de novo. E se o pensamento ao contrário vai vir, porque vai vir, com certeza vem, né? Porque esse é o trabalho do inimigo das nossas almas, é destruir a nossa mente para que ele venha habitar e ali ele venha fazer aquela bagunça, deixar a pessoa confusa, deixar a pessoa incrédula, deixar a pessoa com pensamentos maus. Esse é o objetivo dele, ele trabalha através dos pensamentos. Ele lança pensamentos, ele lança setas. Só que você tem que vir com o antídoto da fé, que é a palavra de Deus. E quando nós se propomos a fazer isso, nós vamos vencer. E nós vamos alcançar as promessas de Deus pela fé. E com certeza que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não venha ter esse conhecimento. Porque é onde que ele mais teme, quando a pessoa se propõe a conhecer o plano da salvação para a vida dela. Porque a partir do momento que a pessoa conhece e sabe aquilo que lhe é direito porque Cristo comprou para ela, então ele começa a armar ciladas, preparar situações para ver se a pessoa confessa o contrário. Só que nós temos que ser firme, perseverante e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. Às vezes a pessoa ora, mas não vigia. Na hora que a bênção está chegando, ela abre a boca para falar uma palavra negativa. Se tu vê lá no livro de Eclesiastes, diz assim, né, que não devemos dizer que foi um erro diante do anjo. Porque diz que no mundo celeste tem uma batalha espiritual 24 horas por dia. A pessoa ora e pede a Deus, o anjo está vindo com a benção. Mas para o anjo chegar até nós com a benção, existe força das trevas que ficam guerreando para impedir que a benção chegue até nós. E quando o anjo está chegando com a benção, a pessoa pega, abre a boca e fala ao contrário. Diz que o anjo volta envergonhado. Por quê? Porque a própria pessoa confessou, né? Ao contrário. Então, daí ela dá legalidade para o inimigo agir na vida dela. E que nós possamos, hoje, fazer um conserto na nossa vida, né? Fazer uma quebra de maldições de palavra e decidir andar com Cristo. Não colocar coisas
má diante dos nossos olhos, aquilo que não vai edificar a nossa vida, temos que descartar. A Bíblia diz reter o que é bom e o que não presta, né? Joga fora. Então, tem muita coisa que nós não devemos ouvir. Tem muitas pessoas negativas que não devem fazer parte da nossa vida, porque aquilo ali vai contaminar. Então, temos que ter atitudes de fé e andar com pessoas da fé, para que possamos edificar uns aos outros. E isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Aí nós vamos passar a agradar o coração do nosso Deus, porque Ele quer que nós vencemos. Jesus disse que Ele venceu o mundo, nós também temos que vencer. Porque sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. E a palavra dele vai dizer: se esforça, tenha bom ânimo. Não baixa a tua cabeça diante das adversidades da vida. Diante das adversidades da vida, confessa a palavra de Deus. Não, Deus diz que eu posso, então eu posso. Deus é comigo, então Deus é comigo. O mal não tem poder sobre a minha vida, porque eu fui comprada, fui resgatada pelo sangue de Cristo. Ele me comprou com o seu sangue, por isso eu posso todas as coisas, porque é Cristo Jesus que me fortalece. Então toma a decisão hoje de andar com Deus, de professar a palavra de Deus, de confessar aquilo que você é, aquilo que você tem em Cristo Jesus. E assim você vai glorificar o nome do nosso Deus e transformar a tua vida, a tua família, aonde você for, aonde você pisar a planta dos pés. Você vai fazer a diferença. Que a Bíblia vai dizer que tem que ter uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então vamos fazer essa diferença aqui no mundo, onde as pessoas já estão totalmente contaminadas pelo pecado, pelo engano, pela corrupção, né? E muitas vezes não vai ser fácil. Jesus disse que vai nos enviar como cordeiro no meio de lobos. Então, muitas vezes nós vamos ser perseguidos, caluniados, né? Vamos sofrer afrontas. Mas é nesses momentos que nós temos que perseverar e ficar firme na nossa confissão, na nossa fé. E deixar que a nossa justiça, ela vem de Deus. Ele que vai pelejar por nós. A Bíblia diz: essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, tão somente confessa aquilo que a Bíblia diz, que você tem, que você é. E assim verás a glória de Deus na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir a Deus nesse dia para que Ele venha endireitar os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos. Eleva teu pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, é nesta hora, meu Deus, que eu coloco essas vidas diante da Tua presença, meu Deus. E te peço, Pai, que Tu venha sondar a cada coração, a cada vida, meu Deus, e venha mudar a história dessas pessoas, ó Pai. Essas pessoas que têm tido confissão errada, que venha ser quebrada cada palavra de maldição que foi lançado, que saiu da boca dela, meu Deus. Que seja quebrado, meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que tem destruído a vida dela, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que a partir deste momento, meu Deus, ela venha tomar uma atitude, uma posição de infiltrar os teus pensamentos na sua mente, Pai.
Que a mente dessa pessoa venha a ser renovada, meu Deus. Eu trago cada pensamento cativo à obediência a Cristo, meu Deus, para que nós possamos servir ao Deus vivo, Pai. Cubra com teu sangue, meu Deus. Vá diante de cada um de nós, endireitando os caminhos tortos, Pai, dando os teus tesouros, tesouros da escuridade, Pai. Abençoa essa vida, abençoa essa família, abençoa, Pai, este lar, meu Pai, que está em contenda, que está em divisão, que está em dissensão, meu Pai. Envia anjos com espada de fogo para guardar, para livrar, meu Pai. Lá no trabalho dessa pessoa, meu Pai, essa pessoa que está sendo perseguida, Pai, que esse inimigo venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, e que ela possa reinar e dominar aonde ela colocar a planta dos pés dela, Pai. Eu abençoo essas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus.